A evolução das espécies ocorre de maneira complexa e fascinante, especialmente quando populações de animais ou plantas ficam isoladas geograficamente. Esse isolamento cria condições únicas para que mudanças genéticas surjam, levando a características específicas que diferenciam essas populações de suas contrapartes não isoladas. O estudo dos efeitos genéticos em populações isoladas revela como a seleção natural, mutações e deriva genética influenciam o curso da evolução. Populações isoladas em ilhas remotas, montanhas ou cavernas oferecem exemplos claros de como o isolamento genético impacta profundamente a biodiversidade. Neste roteiro, exploramos as consequências genéticas desse fenômeno e como ele molda as espécies ao longo do tempo. O isolamento genético ocorre quando populações de uma espécie são separadas por barreiras geográficas, como montanhas, rios ou ilhas, impedindo o cruzamento entre elas. Sem o fluxo gênico entre essas populações, as mudanças genéticas surgem de forma independente, gerando variações significativas. Essas populações isoladas muitas vezes desenvolvem características únicas que as distinguem de suas populações parentais. O isolamento pode resultar em novas espécies, fenômeno conhecido como especiação. O processo de isolamento genético representa um dos principais motores da diversidade biológica. A deriva genética é uma força evolutiva que afeta populações pequenas, como as que vivem em isolamento. Ela ocorre quando variações genéticas, muitas vezes aleatórias, se tornam dominantes em uma população simplesmente por acaso. Em populações isoladas, a deriva genética é mais pronunciada, já que o pequeno número de indivíduos permite que certas características prevaleçam. Com o tempo, a deriva genética pode levar à perda de diversidade genética, tornando essas populações mais vulneráveis a mudanças ambientais. A deriva é um exemplo claro de como o isolamento influencia a evolução de maneira imprevisível. As mutações desempenham um papel fundamental na evolução, introduzindo novas características genéticas em uma população. Em populações isoladas, as mutações podem ter efeitos dramáticos, já que o pool genético limitado favorece a propagação de mutações, tanto benéficas quanto prejudiciais. Esses efeitos tornam-se mais visíveis em espécies isoladas, como animais em ilhas remotas ou em cavernas. A ausência de fluxo gênico com populações maiores permite que essas mutações se fichem na população mais rapidamente. As mutações em populações isoladas destacam como o isolamento pode acelerar a evolução de novas características. As ilhas são ambientes clássicos para o estudo da especiação, já que proporcionam condições ideais para o isolamento geográfico e genético. Espécies que chegam a uma ilha isolada muitas vezes divergem rapidamente de suas populações originais, desenvolvendo características únicas devido ao ambiente distinto e à pressão evolutiva local. Um exemplo icônico são os tentilhões de Darwin nas Ilhas Galápagos, que exibem uma ampla diversidade de bicos adaptados a diferentes fontes de alimento. A especiação insular demonstra como o isolamento pode levar à diversificação rápida e à criação de novas espécies. Em populações isoladas e pequenas, o acasalamento entre indivíduos geneticamente próximos é mais comum, aumentando a consanguinidade. Esse fenômeno pode levar à propagação de características genéticas recessivas, muitas vezes resultando em doenças genéticas ou redução da fertilidade. Populações de animais em ilhas ou habitats isolados frequentemente enfrentam esse desafio, o que pode comprometer sua viabilidade a longo prazo. A consanguinidade é um dos efeitos negativos mais visíveis do isolamento genético em populações pequenas. A saúde genética de uma população isolada depende da introdução ocasional de novos indivíduos para evitar esse efeito. O gigantismo insular é um fenômeno comum em populações isoladas em ilhas, onde certas espécies evoluem para tamanhos muito maiores do que suas contrapartes no continente. Esse fenômeno ocorre em resposta à ausência de predadores e à disponibilidade limitada de recursos, levando à seleção de indivíduos maiores que conseguem explorar melhor o ambiente. Exemplos incluem a tartaruga gigante das Galápagos e o elefante pigmeu da Ilha de Flores.
O gigantismo insular demonstra como o isolamento e as pressões ambientais podem moldar a evolução de maneiras dramáticas. Enquanto o gigantismo insular afeta algumas espécies, outras evoluem para tamanhos menores em ilhas isoladas, um fenômeno conhecido como nanismo insular. Isso ocorre principalmente em mamíferos grandes que, ao se adaptarem a ambientes com recursos limitados, evoluem para tamanhos menores que exigem menos alimento. Um exemplo famoso é o mamute pigmeu da ilha de Wrangel, que encolheu em comparação com seus parentes continentais. O nanismo insular revela como a disponibilidade de recursos e o isolamento genético influenciam drasticamente a evolução de espécies em ilhas. Em populações isoladas, a pressão seletiva pode atuar de maneira intensa, favorecendo a evolução rápida de características específicas que aumentam as chances de sobrevivência em um ambiente limitado. Em ilhas ou regiões isoladas, predadores podem estar ausentes ou recursos podem ser escassos, o que força as espécies a se adaptarem de maneiras únicas. Essas adaptações rápidas muitas vezes resultam em novas espécies ou subespécies que se tornam altamente especializadas em seu ambiente. A pressão seletiva em ambientes isolados é um motor poderoso da diversificação biológica. Muitas populações isoladas evoluem para se tornarem espécies endêmicas, ou seja, espécies que só existem em uma determinada região. Esses animais ou plantas endêmicos desenvolvem adaptações exclusivas ao seu habitat isolado, tornando-se vulneráveis à extinção se o ambiente for alterado. Exemplos incluem o dragão de Komodo, encontrado apenas em algumas ilhas da Indonésia, e o lobo das Malvinas, extinto em 1876. A evolução de espécies endêmicas demonstra o delicado equilíbrio entre isolamento genético, adaptação e vulnerabilidade. Uma das consequências mais evidentes do isolamento genético é a redução da diversidade genética. Com menos indivíduos para contribuir com variações genéticas, as populações isoladas acumulam mutações, e sua capacidade de se adaptar a mudanças ambientais é limitada. Isso pode tornar essas populações mais suscetíveis a doenças, mudanças climáticas, ou à introdução de novas espécies invasoras. A perda de diversidade genética é uma preocupação crescente para conservacionistas que trabalham com espécies em habitats isolados. A manutenção da diversidade genética é essencial para a sobrevivência a longo prazo dessas populações. Nem todas as mutações que surgem em populações isoladas são prejudiciais. Em alguns casos, mutações benéficas que aumentam a aptidão de um indivíduo para sobreviver em seu ambiente podem se espalhar rapidamente pela população. Um exemplo são as adaptações que permitem que certos animais sobrevivam em ambientes extremos, como o isolamento de aves em ilhas vulcânicas que desenvolvem bicos adaptados para abrir conchas duras. No entanto, mutações prejudiciais também podem se fixar em pequenas populações, causando problemas de saúde genética. O equilíbrio entre mutações benéficas e prejudiciais molda a trajetória evolutiva das populações isoladas. Em alguns casos, populações isoladas de diferentes regiões do mundo evoluem características semelhantes devido a pressões ambientais semelhantes, um fenômeno conhecido como evolução convergente. Um exemplo são os peixes cavernícolas de diferentes partes do mundo que, apesar de não estarem relacionados, perderam a pigmentação e a visão devido à vida em escuridão total. Esses exemplos de evolução convergente mostram como o isolamento pode levar a resultados genéticos semelhantes em populações separadas. A evolução convergente ilustra a adaptabilidade universal das espécies a condições ambientais extremas. Desastres naturais, como terremotos, erupções vulcânicas ou inundações, podem isolar populações geograficamente e criar novas oportunidades para a evolução genética. Quando uma população é separada de sua população-mãe, ela enfrenta novas pressões seletivas em seu ambiente isolado. Essas mudanças podem acelerar o processo evolutivo, levando à especiação rápida ou à adaptação de características específicas ao novo habitat. Os desastres naturais desempenham um papel crucial na criação de novos ecossistemas isolados, onde o isolamento genético se manifesta de maneiras inesperadas.
As cavernas são ambientes extremamente isolados, e as populações de animais que vivem nesses espaços, como peixes, insetos e morcegos, evoluíram adaptações únicas para sobreviver na escuridão e na escassez de recursos. Muitas dessas espécies cavernícolas perderam a visão e a pigmentação ao longo de gerações, adaptando-se ao ambiente subterrâneo. As cavernas oferecem um exemplo claro de como o isolamento genético pode levar à perda de funções desnecessárias e ao desenvolvimento de características que aumentam as chances de sobrevivência em um ambiente hostil. A evolução em cavernas representa uma das formas mais extremas de adaptação genética. Quando espécies ameaçadas de extinção em populações isoladas recebem novos indivíduos de fora, a introdução de novas variações genéticas pode revitalizar a população e aumentar suas chances de sobrevivência. Programas de conservação frequentemente utilizam essa estratégia para evitar a consanguinidade e a perda de diversidade genética. No entanto, a reintrodução de indivíduos de fora também pode causar problemas, como a introdução de novas doenças ou a diluição das características adaptativas locais. A reintrodução de espécies é uma ferramenta poderosa na conservação, mas exige um planejamento cuidadoso para evitar efeitos colaterais indesejados. Populações isoladas frequentemente enfrentam grandes desafios quando espécies invasoras são introduzidas em seu habitat. A falta de exposição prévia a esses invasores significa que as populações locais geralmente não possuem defesas adaptativas contra os novos competidores ou predadores. Isso pode levar à extinção de espécies endêmicas ou a uma rápida diminuição da diversidade genética. O impacto de espécies invasoras em populações isoladas tem sido documentado em várias ilhas ao redor do mundo, onde espécies introduzidas, como gatos, ratos ou cabras, dizimaram populações nativas. A introdução de espécies invasoras destaca as fragilidades das populações geneticamente isoladas. O isolamento genético em populações pequenas ou geograficamente isoladas tem um impacto profundo na evolução e na diversidade biológica. Seja em ilhas, cavernas ou montanhas remotas, o isolamento cria condições únicas que permitem a rápida divergência genética e a adaptação a novos ambientes. No entanto, as pressões do isolamento também impõem desafios, como a redução da diversidade genética e o aumento da vulnerabilidade a mudanças ambientais e invasões. O estudo das populações isoladas nos oferece uma janela para entender como a genética molda o destino das espécies e como a biodiversidade se adapta às condições extremas. A preservação dessas populações isoladas é crucial para a manutenção da biodiversidade global. Até a próxima!